Chegamos agora no quarto tópico desta lição. Uma virtude essencial para hoje. Irmão Renan, por que a paciência é tão importante no desenvolvimento do nosso caráter? Só um parênteses aqui, ao longo da lição nós já estudamos várias vezes sobre esse aspecto da questão da paciência. E veja que novamente aqui é mencionado e vai ser frisado como algo de grande importância. Portanto, por que a paciência é tão importante no desenvolvimento de nosso caráter? A paciência ela é importante pelo motivo de aguardar o cumprimento da palavra de Deus. Aqui no texto, ele nos chama a atenção para o lavrador. Ele espera pacientemente o fruto da terra. Quando a gente para analisar e se aprofundar ali no que o lavrador passa, o processo que ele passa para ele poder ter o fruto, é algo interessante. Tem frutos que só vão dar com 3 meses, tem outros que com 1 ano, com 9 meses. E ele planta, trabalha ali toda a terra, mas o processo vem as pestes, vem o processo do clima. Tem lugares que o clima está frio em um período, tem um lugar que está quente, vem a chuva, às vezes a chuva forte demais, ou a chuva com uma quantidade menor, ou a gente vê a seca. Então, afeta de várias formas. Mas o verdadeiro lavrador, agricultor, ele vai esperar pacientemente, porque ele sabe que ele plantou e ele tem aquela experiência. Nós temos na palavra de Deus mostrando de forma clara que se nós plantarmos, nós vamos colher. Então, hoje, a gente precisa ter essa virtude, essa paciência. Eu tive uma experiência agora, uma senhora me deu um jarro de flor, só que só estava só o cabinho. Aí a minha esposa falou assim, mas será que isso aí vai dar flores? Vai brotar flores aí? Ela falou que vai. Aí eu fui lá, coloquei, passou mais ou menos quase 2 meses para poder colocar a primeira flor. Mas quando colocou a primeira flor, foi aquela alegria, aquela flor vermelha. Eu nunca tinha plantado uma flor. Então, eu imagino que nós hoje precisamos estar colhendo promessas da palavra de Deus. Precisamos estar colhendo, precisamos estar cultivando a paciência. E com isso, nós vamos ter uma experiência cada vez maior, para que a gente possa alcançar o objetivo, o desenvolvimento do nosso caráter. Então, a paciência ela é essencial e sem a paciência nós não vamos alcançar a salvação. Então, você que está estudando a lição durante essa semana, nós precisamos focar exatamente no céu e saber que aos poucos nós estamos colhendo até nós alcançarmos esse objetivo, nós cumprimos esse alvo aí que a palavra de Deus estabelece, que a gente não precisa muitas vezes se preocupar. Não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, que aquele que prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir, porque tem muitas moradas, tem muitos lugares lá no céu para a gente, e assim como o lavrador, ele espera o fruto, ele colhe, nós também vamos colher, se confiarmos e acreditarmos nas promessas da palavra de Deus. Muito bem. A nossa vida é uma escola, né? E a demora, muitas vezes, é uma lição que Deus nos dá para desenvolvermos a paciência, é uma parte do processo, e através desta paciência aí desenvolvida, alcançamos outras graças também que Deus nos concede. E cabe a nós, até a nota faz menção dessa expressão, esse processo de crescimento e frutificação. Então, cabe a nós nos submetermos a esse processo, para que possamos, então, crescer, para que possamos frutificar. Quando nós agimos com impaciência, oramos para o Senhor e queremos que o Senhor nos atenda naquele exato momento, queremos resolver as coisas ali com imediatismo, nós deixamos de participar dessa escola, deixamos de aprender essas lições e automaticamente não nos desenvolvemos, né? Então, precisamos nos submeter a esse processo do tempo de Deus, de aprender a ser paciente,
desenvolver outras graças também, para finalmente sermos encontrados, aprovados por Deus para herdar a vida eterna. Pergunta B. Por que a paciente confiança é tão útil quando nos sentimos frustrados ou desanimados com o aumento da maldade no mundo? Por que é necessário nós sermos pacientes quando nós observamos que, muitas vezes, aparentemente, o mal, o pecado, está vencendo, né, as questões no mundo? Às vezes percebemos questões injustas acontecendo e pensamos, poxa vida, por que o bem não vence essa situação, né? Por que o mal, ele é aquele que acaba sobrepujando? Então, o texto de Tiago 5,8, ele fala de uma forma assim bem clara o que fortalece o nosso coração, o que fortalece a nossa mente. É exatamente a paciência. Então, a paciência, ela vai realizar um processo na minha vida e na nossa vida, onde nós vamos poder estar fortalecendo algo que precisa ser fortalecido, que é os nossos corações, a nossa mente. Então, interessante que a notinha, ela chama a atenção nossa, que está chegando o momento em que atingirão a linha estabelecida. Então, vai chegar um momento que aqueles que estão perseverando, que estão firmes. Achei até interessante quando a linguagem viva, ela fala do texto de uma forma um pouco mais clara. Ele fala assim, fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Então, a firmeza daquilo que a gente conhece, a firmeza em viver o Evangelho, em estar permanentemente ali com Cristo, na rocha. Então, nós precisamos hoje continuar. A vitória, como nós tivemos aí há algum tempo atrás, as Olimpíadas, né? A vitória não é só para o primeiro, segundo, terceiro lugar. É para aqueles que continuam andando, que continuam caminhando, que continuam correndo, mas que estejam no caminho, que estejam perseverando, estão firmes naquilo que foi lhe apresentado, a fé. Por isso que a Bíblia fala que a fé que uma vez foi dada aos santos, e ela só precisa ser dada uma única vez para a gente. E essa fé, ela vai levar a gente a ter uma paciência, e aquela pessoa que acredita, que tem fé, ela vai ficar paciente exatamente porque ela confia. A paciência, ela traz confiança, ela traz uma virtude que você tem a certeza, mesmo sem você estar vendo, você tem plena convicção. Eu costumo, esses dias um irmão perguntou para mim, irmão, como é que o irmão define a fé? A confiança que a gente precisa ter em Deus. Porque muitas vezes nós somos impacientes. Eu falei, olha, a fé é algo que você não consegue ver. Você só crê em Deus. Mas Deus, ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de fazer tudo. Deus, ele pode trazer à existência algo que não existe. Ele pode trazer aqui uma pessoa, ele pode colocar qualquer coisa aqui, porque ele cria algo independentemente da matéria. Então, eu creio em Deus, a minha crença em Deus, a minha paciência é de que Deus, ele vai criar algo mesmo que não exista, para poder suprir a minha fé e aquela convicção que eu tenho na palavra de Deus. Então, nós precisamos fortalecer a nossa mente com essa convicção, que nós temos um Deus que, se permanecer firmes do lado dele, ele nunca vai deixar com que a gente se decepcione ali a ponto da gente perder a salvação, as nossas esperanças. Se a gente permanecer firme, temos certeza que ele pode trazer à existência coisas que não existem através do poder dele. Certo. Muito bem, então nós percebemos algo que é necessário, precisamos ser pacientes, né? Ainda que hoje nós não conseguimos ver a justiça de Deus resolvendo determinadas situações, vamos esperar pacientemente que a seu tempo Deus vai solucionar isso daí, né? Inclusive, quando nós nos lembramos do Salmo 73, o salmista, ele observando o ímpio, ele ficou preocupado porque ele viu o ímpio prosperando e aqueles que eram justos, tementes a Deus, sofrendo, parece que as coisas eram mais difíceis para eles. E o salmista chega a mencionar, olha, meus pés quase se desviaram, eu quase resolvi mudar para o outro lado, porque
O ímpio estava prosperando e o justo padecendo. Mas, em dado momento da sua reflexão, ele diz que entrou no santuário de Deus e percebeu o fim deles. Mas precisamos aguardar com paciência, porque o fim deles não é necessariamente para agora. Mas, a seu tempo, Deus fará justiça para todos, sobre todos, né? Sobre todas as situações, sobre todas as causas. Agora, cabe a nós desenvolvermos a paciência para que, quando Cristo vier fazer justiça, não estejamos entre aqueles que serão exterminados por essa justiça. Se nós não nos arrependermos, não nos apegarmos a Deus, nós seremos aqueles que receberão o justo castigo da parte de Deus. Mas, pelo contrário, o apelo é que nós nos preparemos hoje para que possamos desfrutar das bênçãos eternas de nosso Pai Celestial.